Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Big de Pato Podcast. Hoje temos um convidado muito especial, Francisco Fezes Vital, que é o meu professor de yoga há 5 anos e que está aqui connosco hoje para conversarmos sobre yoga, surf e em que ponto é que estas duas práticas se encontram. Muito bem-vindo, Chico. Bem-vindo. Obrigada por teres aceito o nosso convite e por estares aqui. E agora, para começar, vamos iniciar com a nossa rúbrica de saber como é que tem sido o surf nas últimas semanas. Odds, condições, está a correr bem, está a correr mal? Não, por acaso, felizmente as últimas 2 semanas foram incríveis. Ok. E acho que teve quase 3 semanas de vento leste. Pronto, que não é assim tão comum haver tantos dias seguidos durante 2 semanas. Portanto, foi quase uma mistura de tentar gerir um bocadinho tudo, porque estava mesmo bom. Sim. E tive a sorte, por acaso, que às vezes nunca bate, às vezes pode não bater certo com a vida, mas bateu sempre certo. E fiz por isso também. Portanto, Boa. basicamente foi... Também quando não bate certo, não, porque às vezes, Exato. sim, mas às vezes acontece estar e ou chegaste no dia depois, ou chegaste a 1 hora, então por acaso foi tudo alinhadinho, portanto foi como se costuma dizer, encher a barriguinha. Yeah. Quando é que foi a última vez? A última vez foi sexta-feira. Ok. Quase que por um lado, quase que estava a dizer isso à Malana, quase que agradeço, quase do género, ok, agora, porque há outras coisas que Agora está horrível. Mas sim. e É tipo, quase voltas que à foi do vida. género, ok. Pronto, foi um encerrar, tipo, tivemos aqui bons dias, agora... Sim, não me importa nada que esteja assim, está tudo bem. Tipo, Pois foi muito bom. Foi muito bom. Boa. E Não tu sei tens se ido posso dizer surfar? os sítios tipo, onde tive. Okay? Ok, Mas são em sul, sítios não foi? mais... De uma forma geral, sim. Mais secretos, então. Não, mas foi estava vento leste, portanto tudo o que está virado a oeste Sim. estava Funciona. incrível. Eu tenho ido até bastante. Quer dizer, bastante. Foi mais a partir de quinta-feira, fui todos os dias, menos domingo. Mas na segunda-feira tive o culminar, não foi nada tipo encerrar tranquilo o ciclo de boas condições. Pá, tive um treino com o Diogo da Enjoy e foi o treino mais frustrante. Eu não estava tão irritada dentro da água desde que voltei do Sri Lanka. E foi mesmo perturbador, porque eu estava mesmo irritada, frustrada com tudo o que estava a acontecer. Sim, mas pronto, os outros dias foram ok, foi bom. Que eu já estava habituada àquela dinâmica de pronto, isto está a correr mal, pronto, é o que é, nem sempre corre bem, mas naquele dia estava bem tipo... Não estavas a saber lidar. Não estava a saber lidar. Mas pronto, onde vir melhores dias. Mas tu tens muitos poucos dias desses frustrantes. Mais ou menos, eu acho que aprendi a lidar melhor com eles, porque eu às vezes parece que estou-me tranquila e por dentro estou a matar-me, tipo, yeah. Mas em que sentido? Frustrantes? Do género... Parece que não estou a fazer nada de jeito, ou sei lá, não estava a conseguir apanhar as ondas que queria, depois apanhava, caía, ou tentava fazer alguma coisa e não conseguia, não sei, depois, imagina, conseguia apanhar a onda, mas vinha alguém com prioridade e tinha que sair, essas coisas todas juntas, depois apanhava uma e estava uma pessoa à minha frente, depois é de género, a culpa também não é da pessoa, eu ia cair de qualquer das formas, tipo, sei lá, pronto, foi um bocado estes dias, está tudo... Mas antes disso estava a correr bem? Sim, estava. Então... Pronto. Tranquilo. E tu? Olha, eu estive fora na neve, portanto ainda não surfei desde que voltei. A última vez que surfei foi numa altura que estava muito bom, foi antes de ir, foi para aí há uma semana e meia. Tiveste aí uns dias que tiveste a ir Sim, todos os dias. Todos os dias, tipo, foi desde que cheguei do Brasil até ir para a neve, tive uma semana em Portugal e durante essa uma semana foi todos os dias. Foi aquele timing, tipo, estou em Portugal e está bom. E fui todos os dias e até o Chico mandou uma mensagem a dizer: Helena, tens de ir para não sei onde, que os fundos estão bem bons, aproveita, não sei o quê. Eu, ok, então vou. E fui e deu para aproveitar. Depois fui para a neve e agora voltei e está horrível. Eu nessa altura estava em Paris, portanto não consegui ir. Estava toda ruída. Mas pronto. Okay. Então, vamos dar aqui início à nossa conversa. E, Chico, aqui para começar, para quem te está a ouvir pela primeira vez, fala-nos um bocadinho sobre ti, que idade tens, o que é que fazes? Ok. Então, começando na idade, daqui a um mês ou um mês e pouco, faço 44. Ok. Depois qual foi a outra pergunta? O que é que fazes? O que é que eu faço? Hoje em dia dou aulas de yoga a tempo inteiro e cada vez mais vou-me também trabalhando muito na marcenaria. E no passado tive formação em arquitetura, trabalhei muitos anos em arquitetura,
Depois fiz uma transição e ainda tive meio de trabalhar só de manhã e quando comecei depois a dar aulas dava à tarde e depois deu-se a passagem total. E pronto, e depois também o surf, pronto, também é uma coisa que está muito ligada à minha vida, portanto é como se fosse, e como eu costumo dizer, não é? É tipo, é ir à missa, não é? Tipo, não vou à missa, mas pronto, mas vou ao surf. Basicamente é a mesma coisa, metaforicamente, claro, e pronto, e no fundo é isso. Esse é o Chico, dou aulas, foco muito nas aulas, pronto, que é também, hoje em dia também é o meu trabalho, pronto, é o que é. E pronto, depois tenho uma família, não é? A minha mulher, o meu filho, que está a crescer, vai fazer 4 anos, okay? Um mês antes de eu fazer 44, e pronto, tem sido assim este processo, mas é assim uma forma assim geral. E como é que foi o início do surf? Como é que isso começou? Ok. Então, antes do surf, eu fazia bodyboard. Ok. Fiz bodyboard durante muitos anos, aliás, eu tenho umas fotografias lá em casa dos meus pais, que até em cima de uma prancha de bodyboard, que na altura era uma BZ, que era uma coisa tipo, era supostamente alta prancha, e eu ainda tipo muito pequenininho, não sei se tinha pai, 6 anos ou 7 anos, tipo de joelhos a abrir os braços assim para fora, tipo a ir numa onda, a fazer as chamadas as carreirinhas, portanto já tenho o contacto com a água, com o bodyboard desde muito cedo, e depois desenvolvi mais tarde, cheguei a estar mesmo, pronto, a estar mesmo focado completamente no bodyboard durante muitos anos, e depois deu-se a passagem para o surf. Diria que a passagem para o surf deu-se totalmente quase há 8 anos. Ok. Total. Porque ainda tive uns Estava anos. a pensar o que é que fez mudar. Para já havia uma coisa, um elemento comum, que era ir à água. Ir à água sabe sempre bem. Sabe sempre bem, não é? Ótimo. É como dar um mergulho no mar, também sabe sempre bem. Há sempre aquela sensação de. Tem muito a ver também com o mar, com o sal, com tudo isso, não é? E depois, houve uma altura no bodyboard que tu começas a gostar, o que gostas muito no bodyboard são ondas um bocadinho mais cavadas e que, pronto, tiras mais proveito do bodyboard. Sim. Ou o mar assim um bocadinho mais consequente, mas por norma ondas mais cavadas. E chegou a um ponto que, imagina, comecei a experimentar surf porque havia muitos mares que ou não está mais cavado, ou está mais mole, ou está uma onda que não está típica de bodyboard, e tu começas, chega a um ponto de fazeres tantas vezes que já não me estava a dar aquela, como é que se diz, aquela motivação de ir para a água. Era mais um mergulho que sabe sempre bem, não é? Sim. E depois na brincadeira há sempre aquela conversa, não é? Amigos já faziam surf. Tinhas amigos que pressionavam. Sempre, mas a vida toda. Eu tinha uma grupeta que fazia bodyboard, depois havia sempre o amigo, tinha um amigo meu, que ele sempre, nós éramos sempre bodyboarders, ele fazia sempre surf e ele gozava sempre connosco. Dizia, olha para isso, essa coisa de borracha. Rastejante. Sempre mas nós somos uns bicudos também. Sim, e ele sempre, quando íamos para a água, ele ia sempre com a prancha e com o bico assim, tentar nos espetar. Sempre houve essa brincadeira. E depois, naturalmente, muitos amigos, a comunidade também do surf toda, muitos amigos também faziam surf e a transição começou muito devagarinho. Nesses dias não dava muita pica, às vezes até começou muitas vezes na praia grande, tipo, começava tipo. Empresta lá essa prancha, às vezes até foi com umas pranchas, assim umas softboards muito compridas, tipo, estava um mar ridículo, bem, eu curti tanto andar lá em cima dos joelhos e começava a fazer a transição. Depois pegava numa prancha de um amigo meu, como já tinha a parte do bodyboard estar no mar, portanto também era quase metade do caminho estava feito. Sim, claro. Começar a pôr-me em pé em cima das pranchas de surf, experimentei todo o tipo de pranchas de surf, a do amigo, aquela, a outra. E depois lá houve um momento que aquilo estava-me a dar uma grande satisfação. Voltar à fase de aprendizagem. Exatamente, é um trigger novo. Sim. Tipo a novidade, não é? Exatamente, é o excitamento de pequenas conquistas, o estar em pé, de facto, numa prancha é diferente de estar deitado. Mas também era muito mais porque também já tinha explorado um bocadinho a parte do bodyboard a nível de estímulo. E então comecei assim devagarinho e depois chegou um ponto que o bichinho começou-se a agarrar. Tu lembras-te da primeira onda que apanhaste em pé, que tenha sido mesmo tipo, eu tenho assim umas imagens, eu lembro de brincar, pronto, com aquelas pranchas um bocadinho maiores, era mais uma da curtição,
mas eu lembro de uma sensação que tive numa prancha de um amigo meu, e foi na Praia Grande, e que consegui pus-me em pé, como eu também sou, pronto, um bocadinho, sou ágil, também não tinha muita dificuldade de me pôr em pé, não era esse o problema. Então lembro-me, mas pus-me em pé e aquilo correu tudo tão bem, fiz uma ondinha assim, era para ir meio metro ou um bocadinho maior, mas tão certinha, tão direitinha, e aquilo houve ali uma coisa do género, uau, eu senti tipo surfar, não é? Yeah. E aquilo agarrou ali, achei muito louco. E ainda houve uma altura que andaste a conciliar, Sim, tipo, ias depois fazendo assim, depois bodyboard. fui Há bocado estávamos a evoluindo. falar em off da viagem à Indonésia. Sim. Que aí era tipo, Sim. Quando fui se à o mar está Indonésia, assim, vamos foi- bodyboard. na Já não é Indonésia- assim? Já não há bodyboard? Não. Exato. Houve um momento, quando foi à Indonésia, foi para aí há 8 anos, foi um momento mesmo de transição, de dizer, ok, eu não vou levar bodyboard, é só surf. Pronto, mas até então o que eu fazia sempre era, ok, o mar está, imagina, está a metros para cima, ou estão ondas mesmo cavadas, tubulares, eu vou de bodyboard. Porque aí eu usufruí tudo. Pois, sim. E estar nos sítios certos e no pique e a usufruir, no fundo, das ondas como estão. As vezes que eu às vezes ia de surf era quase era agridoce, porque era do género, eu sabia tudo a nível de posicionamento e apanhar, mas depois não tinha o skill, portanto era sempre a levar grandes porradas. Sei tudo, Então- skill, só chego lá e é tipo, mas também não sei tudo de skill, na verdade, portanto. Mas é normal, não há hipótese. Yeah. Mas aí então geria um bocadinho, Sim, ok, sim. vou de bodyboard, Claro. ok, isto não está a dar muita pica, vou de surf. Eu já pensei quase só experimentar o bodyboard para esses dias, em que é tipo, quero saltar dentro da água e aproveitar alguma coisa, mas sinto que ir com... Mas é uma boa ideia, porque às vezes há uma mistura. Tipo, é que às vezes no inverno não há é mal tipo... nenhum mudar das coisas e sim. dá-te uma grande estaleca de, pronto, de apanhar as ondas no sítio certo, a perspectiva é diferente, estás no fundo. Sim. E depois não há aquela coisa de pôr em pé, vamos sempre deitadinhos, não é? Exatamente. E tu no bodyboard mandavas-te mais, então. Imagina, no bodyboard era tantos tubos que se mandavam, mesmo ao close-outs. Os primeiros tubos, Madalena. A visão dos tubos é tipo incrível, não é? Diríamos que é a melhor sensação, que acho que todos acabam por perseguir muito. Claro, É uma imagem tipo incrível. E no bodyboard é muito fácil uma pessoa com pouca técnica meter-se dentro de um tubo. Pois. É muito fácil. E no surf já é outra história. Pois, E no bodyboard não te magoas, porque a prancha é assim, Sim, é tipo do ponto de vista de levares com a prancha. Yeah. Pronto. E no surf, não é? Há Levar com a várias prancha partes. não convém, Há o bico, sim. há as quilhas, e há todo Claro. um cenário que, pronto, é outra história. Sim, assusta mais, se calhar. Já tiveste essa visão de tubo no surf? Recentemente, O melhor dia da tua vida. tipo, ao longo Recentemente quando? destes 2 anos, comecei imagina, acontecia uma coisa que era, eu tinha toda a visão do tubo e de meter para dentro do tubo, só que de repente, no momento mal eu via a onda a começar a cobrir-me, eu por instinto eu fazia um inject. Sim, tipo Ok. proteção. Exatamente. Yeah. Enquanto no bodyboard podia ficar à vontade e até deixar aquilo terminar, no surf sempre que começava a iniciar eu abortava. E eu assim, porra, aquele medo da prancha de me enrolar todo. Pois, e sim. recentemente, há 2 anos, comecei gradualmente já também, depois também teve que comecei a controlar melhor a prancha e a velocidade quando quer atrasar ou arrancar. E comecei a mandar os primeiros chapelinhos, sempre muito seguro, comecei a andar os primeiros segundinhos lá dentro, muitas vezes eu já andava lá dentro e mesmo no fim até via que podia sair e dava-me aquela coisa de, portanto tem sido gradual, mas para te responder, os últimos 2 anos já tenho mandado Já deu para ir buscar essa uns tubitos, Está a vá, aparecer. que é incrível. Mas então agora já não concilias o bodyboard com o surf? É só Não. surf? Ok. Não quero. Mas não como aquela coisa, não, agora nunca mais toco. Não tem nada a ver com isso, porque eu adoro o bodyboard e adoro ver um bodyboard bonito, muito bem feito. É tipo incrível. E, É lindo e eles ver são, o mar com altos Sim, cacetes. sim, e sim, a é lindo, malta lá. é lindo. E às vezes tenho alguma saudade dessa sensação, mas como estou num momento do surf que é, imagina, isto depois é quase, cada vez que evoluís, mais um passo consegues alcançar. Portanto, é quase do género, é um brinquedo tão novo que eu não quero brincar com o outro brinquedo. Claro, sim, já está velho. Eu gosto muito do outro brinquedo, mas está arrumado com carinho, mas eu só quero é este brinquedo. Ok. Portanto, eu nem penso. Ok.
Boa. Olha, Chico, nesta conversa nós gostávamos de passar aqui por vários temas, falar um bocadinho sobre o teu percurso enquanto surfista, falar também do teu percurso profissional e até ao momento de hoje em relação ao yoga e depois encontrar aqui de que forma é que estas duas práticas se cruzam na tua vida e que se podem cruzar e complementar na vida de cada pessoa que nos possa estar a ouvir. A nível do surf já explorámos aqui um bocadinho. Gostávamos de explorar contigo a parte do yoga e recuar assim um bocado no tempo até ao momento em que o yoga apareceu na tua vida. Ok. Então, por acaso é interessante que até toca neste ponto do surf, quando eu vivia na praia das Maçãs. Foi o momento que eu fui trabalhar para a Praia das Maçãs em arquitetura, na Praia Grande, com 2 grandes amigos meus hoje em dia, e eu tinha, basicamente há um ano e meio, tive que largar as artes marciais, que eu tive até então 8 anos. Então, recapitulando, estavas nas artes marciais? Exatamente, isso era uma coisa que eu fiz, não é? Comecei aos 24 e que me acompanhou aos 22 e que me acompanhou o pai até aos 28, ou o que for, e depois tive que mudar para a Praia Grande. E antes da Praia Grande para ainda viver lá em arquitetura? Sim, eu quando fui para lá foi tipo o primeiro trabalho. Ok. Isto só para fazer aqui uma ponte que basicamente eu tive ali um ano que eu tive que largar as artes marciais que praticava todos os dias, era inconcebível com a distância, e tive ali um vazio e voltei ao bodyboard, que eu tinha ali na faculdade, eu tinha parado um bocadinho, voltei ao bodyboard, aquela sensação de no fundo fazer desporto, vá. Mas havia ali faltava qualquer coisa como eu fazia nas artes marciais, como um ritual que a arte marcial tinha, que é também a coisa do respeito, o ritual, da filosofia. E então fui experimentar uma aula, uma vez que hoje em dia é o meu professor, né? O meu grande amigo, o Manu, o Manel, e que até primeiro fiz uma aula de jiu-jitsu. Eu disse, ok, tá bom, okay, já chega desse percurso. E ele disse, então, mas vem amanhã, eu vou dar uma aula de yoga. E foi aí, em Sintra, lá na Floresta Encantada. E aí foi tipo do género, ok, eu tenho algo aqui, foi logo na primeira aula, para já a nível como professor, ok, uma pessoa que fala normal, real, que eu fugia sempre um bocadinho do que era demasiado, pronto, às vezes muito pitoresco. Sim. Pronto, também existe esse lado, e eu vi uma pessoa assim, olha, um gajo completamente normal, mas tipo dedicado, focado, tem um percurso. E agarrei uma aula e também vi que tinha ali uma coisa, ok, posso dar continuidade àquilo que havia nas artes marciais, que é uma coisa que, pronto, é um mergulho contigo mesmo, é todo um mundo também desafiante físico, depois a componente mental, também filosófica, espiritual, então foi do género, ok. E ali, onde eu tinha acabado de chegar, não é? Então sim. foi aí, tipo, foi direto. Não é? E é muito fixe teres essa aula e identificaste logo, tipo, primeira experiência, identificaste logo com o professor, porque há pessoas que experimentam várias aulas e nem sempre gostas do yoga à primeira. Claro. Às vezes é uma questão de conexão, não é? Eu já tinha tido umas experiências assim random de yoga, até gostei, mas também foram em situações que não estava no tempo certo para fazer. E depois é como tu disseste, quando vai a pessoa, também tu, vibra de uma forma diferente, não é? Então muda. E ele ter o background também das artes marciais, acho que Sim, também também pode ter ajudou. influenciado. Exatamente, depois havia o surf, e depois a verdade é um bocadinho isso. Para aqui também. Por acaso. É uma ótima pessoa também, acaso. olha, um grande surfista, além Boa. de Mais uma ideia. além de grande yogi. Tipo, grande o mar está surfista. gigante na Praia Grande, a única pessoa que tu vês na água é Fogo. Não, ele é. Coragem. É daquelas pessoas que há aqueles níveis de surfista que depois há aqueles quase que surfam e quase mais guerreiros, vão muitas vezes em mares muito mais assim brutos. hardcore. Mas pronto, eu respeito muito. Nós, nas nossas ondinhas de meio metro. Não, vai sempre haver um nível acima. Claro. Verdade. Sim, é isso. Vai sempre. Nem que seja a Nazaré. Exatamente. Há sempre um nível acima. Tem a ver também com a frequência de cada um. Mas foi giro porque ali no yoga eu percebi que foi fácil agarrar-me, porque eu também percebi o impacto que no fundo que as artes marciais tiveram comigo. Não é? Portanto, mudou-me radicalmente, alinhou-me, comecei a deixar de ter vontade de sair à noite, no sentido de sair, ver copos, todo aquele mundo que se passa na noite, não é só copos, não é tudo. Sim. Então rapidamente deu-me ali, eu gostava muito mais do resultado
em mim da consequência disso. E percebi que o yoga é exatamente também uma arte que tinha esse caminho, foi dizer, ok, então eu posso continuar. Portanto, estava qualquer coisa estranha aqueles 2 anos que parei. Estás a ver? As artes marciais, ou 1 ano e meio, foi... E agora? Faltava qualquer coisa ali. Porque o surf, imagina, havia, mas o surf muitas vezes não dá quando tu precisas ou quando tu queres. Exato. Não é? Estás totalmente dependente dependente. do universo. Yeah. Não é? E estas práticas, seja artes marciais, seja yoga, tu podes Tens sempre. ser disciplinado, podes ter um horário, podes construir e pronto, isso dá uma... E foi aí que juntou-se tudo, foi fácil. Coincidiu com a altura em que começaste a trabalhar em arquitetura E coincidiu com mudaste esse... para Sintra. Exatamente, coincidiu com esse tempo. Ok. Portanto, foi há 15 anos. Como é que foi esse overlap ao 15. início das duas coisas? Do... Ou seja, estar yoga e arquitetura... Isso foi muito fácil, porque eu trabalhava, não é? Depois os meus patrões na altura, que são dizer patrões, mas são, tinham 10 anos mais velhos do que eu, não é? Sim. Portanto, fui para lá para aí com 28 e era muito giro porque um deles também surfava, portanto havia sempre uma lógica diferente que não acontecia quando no futuro experiência em Lisboa, que era, as ondas estão boas, vamos surfar, Francisco. Fogo, que sonho. E a surfar com o teu padrão. Sim. Não, isto é Deixava ótimo, o porque ateliê. imagina, Não, mas chegavas com o cabelo melhor, tipo, as pessoas percebem, não há problema nenhum. É tipo, Chegávamos os fatos, depois era a lógica, né? Há trabalho para fazer. Ok, saímos hoje à meia-noite, mas também estivemos a surfar a hora do almoço. que Ou sonho. surfámos às 11 quando estava bom, ou de manhã ajustavas, não é? Não havia Imagina a aquela... Bárbara, tipo, olha, as ondas estão boas, posso Pois, operar esta pessoa. eu de facto isso não Mais diria, logo. mas Há se trabalhos, calhar, exatamente. pronto, para mim não dá, mas se calhar aquela lógica do faz surf, fui fazer surf em Mandrião ou não sei o quê, tipo, preguiçoso. Eu acho que faz é surf. uma cultura. Tipo, só quero estar na praia, pronto, acho que se calhar aí ter alguém superior que faça, Ajuda imenso. ajuda, não é? Ajuda imenso, sim. E acho que trabalhamos todos melhor, quer dizer, às vezes um Sim. bocadinho mais moldes, mas a verdade é que Não, era um mas bocadinho melhor, essa compensação sempre e havia uma filosofia bastante aberta, que era, não é por surfares, deixas de ser melhor trabalhador. Claro. Se calhar até nos ajustas um melhores. bocadinho, não é? Agora sais mais tarde, ou no dia seguinte chegas mais cedo. Sim, é uma coisa que entusiasma tanto uma pessoa, só vai fazer trabalhar melhor. Tal na e qual, verdade. Pronto. tal e qual. Eu Boa. acho que isso é válido para tudo, não é? Sim, sim, Mesmo sim. os trabalhadores, às vezes, as entidades patronais devem quase incutir isso às pessoas. Claro, Tens claro. de sair às 5 para fazer uma coisa, seja o que for. Sim. Faz. Pois. Só estão a ganhar com isso. Claro Uma que pessoa sim, mais claro que saudável, com mais energia dentro de tudo. Portanto, isto para dizer que tinha o trabalho normal e todos os dias à tarde, 2 vezes por semana, tinha a yoga. Portanto, era muito fácil. Ok. Nunca falhava, era acabar o trabalho, doido. Dizendo que os meus dias preferidos da semana eram os que tinham yoga. Yeah. Então era perfeito, porque ia para Sintra, depois tudo em Sintra também é muito mais místico. Sim. Lá naquele sítio também era místico, portanto imagina o ritual, não é? Tipo, vivia sozinho, ia praticar, vinha, não falava com ninguém, ia para casa. Então, aquilo foi quase tipo foi uns períodos muito de... Como é que se Estavas diz? na tua bolha. Estava na minha bolha e cresci bastante também, tipo, estava a viver também sozinho num lugar também que é especial, não é? Sim. E então foi quase um mini retiro e pronto, foi assim, conciliei assim muito fácil. E depois quando é que a arquitetura começou a ficar mais de lado e yoga começou a ganhar mais espaço? Como é que foi assim, essa transição? De uma forma muito rápida, aconteceu que já eram 7, 8 anos que estava a trabalhar e depois há uma sensação que também vivi naquele lado que era, pronto, também pensas na vida como futuro, não é? Tipo, a nível de sustento, independência, o crescimento, não é? Na carreira, e a arquitetura é uma posição cá em Portugal um bocadinho ingrata, não, comparativamente com alguns países, que não é muito bem remunerada. Então procurei uma oportunidade um bocadinho mais em Lisboa, na chamada na cidade. Também, não só pelo dinheiro, porque também nunca importei muito com isso, também estava a sentir que precisava de uma mudança. Sim. De sair. Já eram 8 anos ali, estás mais sozinho ali não se passa muita coisa. Hoje em dia já é diferente, já há muita gente. Aquilo no futuro, espero bem que não, mas no futuro será uma futura ericeira, entre aspas. Mas cada vez há mais construção na Praia Grande, na Praia das Maçãs.
E na altura era muito mais pacífico. Claro. Portanto, às vezes é como se costuma dizer, não se passa nada. Eu vinha às vezes à cidade ver pessoas. Literalmente. Ao fim de semana para ver. Yeah. Então fui para Lisboa. E aí, pronto, aquelas coisas todas, ordenado maior, não sei o que, não sei o que. Uhum. Pronto, e aí rapidamente... mas também dava aquela sensação de meio de perdido. Ok, é na arquitetura, mas... Enfim, mas o yoga sempre deu assim um grande drive. E continuavas a praticar com o Manu mesmo quando te mudaste para Lisboa? Sim, sim. Pois essa foi das Em minhas... Lisboa ou em Sintra? Em Sintra, foi das minhas primeiras preocupações, foi quando eu ia sair de lá, eu assim, mas como é que eu vou praticar yoga agora? Yeah. Estás a ver? Eu quase que demorei 2 anos ou 1 ano e tal para decidir. E depois percebi que ele também dava aulas em Lisboa e rapidamente, quando cheguei ao trabalho novo, percebi que as aulas haviam nestes dias em Lisboa. E eu não me lembro, depois da entrevista, eu só tive que pôr assim os pontos nos dias e disse, ok, eu faço o que vocês quiserem, eu trabalho as horas que quiserem, mas este dia eu tenho que ser esta hora. não dá. E, portanto, impus isso. Impus, quer dizer, é o que é? Olha, se eu tivesse que ir ao médico. Claro, sim. Pronto, tem que Sim, ir. ninguém tem nada a ver com o que sente fazer depois do trabalho. Pronto, portanto, pude continuar. Portanto, foi assim Isso um foi ano uma muito preocupação tua desde o duro. Era uma início. preocupação minha, porque Ficaste sabia mesmo vidrado na prática. eu sabia bem aquilo que me fazia e depois é aquela coisa, mas porque é que eu tenho que largar uma coisa que me faz bem? Claro. E estamos a falar de uma aula às 7h30 da tarde, não é? Não estou a dizer que tenho que sair às 4. Sim. Portanto, e vinha de um sítio que tinha bastante liberdade, então há um lado aqui mais de querer dominar as pessoas que, pronto, eu também não gostava muito. Mas pronto, trabalhei 1 ano, foi intenso porque é um ambiente que eu senti ali, quando há muita gente, às vezes vê-se coisas que uma pessoa às vezes nem acredita. Trabalha-se muito no sentido de proporção do que recebes. E olha, eu estava basicamente foi uma transição, vivi 1 ano em casa dos meus pais nesse momento de transição. Olha, foi 1 ano para poupar. Entretanto, nisso investi no curso. Lá, tipo, o Manu até puxou para mim, olha, vais gostar. Eu nem tinha vontade de ser professor, não era por aí, mas fiz. Foi em que ano o curso? Foi em 2016. Faz agora 10 anos. Faz agora 10 anos. Yeah. Exatamente. E pronto, e foi giro, fiz o curso e depois é que naturalmente aquilo começou-me a alimentar, uma hipótese. O que é que te levou a fazer o curso, em primeiro Olha, lugar? o curso foi muito, muito simples, que é como se costuma dizer, às vezes o Teacher's Training chama-se Teacher's Training, mas podia também não se chamar Teacher's Training, podia se chamar, olha, treino de yoga 200 horas. Depois, se quiseres, habilita-te para dar aulas, mas Claro. no fundo é qualquer pessoa que pratica yoga, se fizer um treino, no fundo é como se a pessoa fosse um bocadinho mais a fundo no yoga. Portanto, é aprender mais. Não é? Como se fazes surf, vais fazer surf strips. Yeah. Não é? Sim. É uma coisa para o yoga. É um intensivo de yoga, um intensivo de surf. Então eu fui muito nesse intuito de aprender. Ok. E depois é que bateu certo com... Depois as pessoas começam a falar, os teus amigos, não sei o quê, percebem que tu estás nesse mundo. Olha, dá uma aula, ou não sei o quê. Comecei a dar aulas a primos, a amigos, aulas de... Tipo, quanto é que cobras? Eu não cobro nada, tipo, estou a curtir, andava assim. E começou-se a alimentar um bichinho. E depois, pronto, gradualmente houve um momento de, ok, eu não quero trabalhar assim o resto da vida. Quase um momento mesmo de mudança de, olha, estou livre, sou independente, não tenho mulher, não tenho filhos, eu vou decidir largar e se for preciso trabalhar num bar de praia para ter dinheiro para um mini sustento e para pagar aulas de yoga, eu vou. A tua maior preocupação era conseguir houve um momento quando despedi que estava um bocadinho aberto ao, pá, se eu preciso, muitas vezes visualizei, olha, vou para a Costa Alentejana, ponho-me lá a trabalhar e deixa ver o que é que vai acontecendo, tipo assim uma mudança e o yoga vai devagarinho, houve ali um momento, mas depois quando eu mudei rapidamente as coisas alinharam-se, porque passado um mês comecei a ter umas aulinhas, abri uma aula, pronto, depois há muitos pormenores no meio disso, mas comecei a dar uma aula num sítio, depois comecei a dar aula também nos Maristas, como o professor dá aulas lá, umas pessoas de lá, uns professores também, depois comecei a abrir uma mini turminha.
primeira vez. E no processo de transição houve uma altura que ainda tiveste a part-time, não foi? Exato, foi nesse processo que Yeah. ainda, pronto, era tudo muito coisa. Um mês depois apareceu-me um trabalho e eu aceitei se fosse part-time. Pronto, e deu-me- Então tu chegaste a sair do sítio onde estavas em eu Lisboa. despedi-me totalmente ok. e por isso é que eu ia dizer, houve ali um momento do género, olha, ou vai ou racha, do género, Sim. olha, deixa ver o que é que vai acontecer. Yeah. Estás a ver? Estava mesmo aberto. E vou tentar ir por aqui. Pronto, mas sem grandes certezas. Mas também estava numa de eu vou experimentar. Sim, sim. Há sempre medos, não é? Mas também é do género. Eu vou experimentar. E é giro, quando eu sou decide, tudo aquilo que tu visualizas não acontece como decides. Pois sim. Como visualizas, mas acontece. Portanto, tu tens que sair do padrão para coisas novas acontecerem. Senão não vai acontecer. Yeah. E pronto, olha, surgiu essa proposta de trabalho, deu-me ali um sustentozito e comecei devagarinho a focar nas aulas. E olha, e correu bem. Comecei com aulas assim pequenininhas, abri uma turma pública. Os meus primeiros alunos foram 3 amigos meus, depois veio um que hoje é um amigo meu que foi o primeiro aluno externo, depois veio uma rapariga que teve... Foi a minha Ainda tens primeira pessoas aluna. lá na turma da Oeiras que são os primeiros alunos, sim, não é? ainda há uns que são os primeiros. Isso é bom sinal. E foi assim gradual, Yeah. foi assim muito gradual, sem nunca ter a certeza como é que ia ser, e foi andando. E foi andando. correndo bem também. Foi correndo bem, depois foi gradual, depois abri uma turma em Lisboa e depois foi aí que eu percebi, ok, está na altura. Olha, um bocadinho também como tiveste a fazer com o teu trabalho, não é, Milana? Começas a perceber que, ok, Foste a também, primeira pessoa a quem eu liguei. para também Pedir apoio. ir mais a fundo Yeah. num sítio, vais ter que Criar largar o espaço para outro. o outro. Pronto, Yeah. e depois fiz isso também na altura já estava a viver com a Kátia e também apoiou-me imenso e força, tipo, portanto larguei e abri a turma de Lisboa e pronto, e começou devagarinho tudo a crescer. Boa. Ok. E há uma coisa que eu admiro muito em ti, enquanto professor e praticante, que é a tua consistência, a tua disciplina, que é uma coisa que tu passas muito também para os teus alunos. Isso foi uma coisa que sempre foi natural ou tu tiveste de criar e alimentar essa consistência e essa disciplina? Ok. É assim, às vezes isto é, como é que eu te explicar? Por exemplo, eu percebi com o tempo que eu sou bastante disciplinado e até extremamente focado quando eu gosto mesmo de uma coisa e respeito e, por exemplo, as artes marciais, eu durante aqueles anos todos eu não falhava a nenhum treino. Então eu percebi que tipo, era uma coisa muito inata, eu não fazia um grande esforço para ser disciplinado, aquilo eu percebia Ou seja, que, imagina, o que eu acho sempre bonito e às vezes vejo nos filmes destas coisas, que é aquele respeito do mestre e do discípulo, e tu antes de fazer coisas estás a varrer o chão, e havia qualquer coisa ali do género de subserviência, mas com respeito. Por exemplo, eu detesto que me deem ordens, eu detesto autoritarismo desmesurado, mas eu adoro receber ordens, não é? Entre aspas, por exemplo, nas artes marciais, ou de um mestre, ou fazer um ato de reverência. Para mim eu acho muito bonito essa devoção. Então percebi que era natural em mim. Porque eu até noutras coisas poderia e deveria ser muito mais disciplinado. Okay? Inclusive às vezes no surf. Tu olhas para o meu carro depois de 2 semanas de surfada e aquilo é um carro de uma criança. Okay? Aquilo não dá para encontrar eu tenho nada. vergonha do meu carro Aquilo também. só demonstra horrível. falta de disciplina. Só para dizer tipo... Mas isto para dizer Só que garrafões vazios. foi... Nas E no artes yoga a marciais mesma e no coisa. yoga a mesma coisa. A mesma coisa. Então imagina, és miúdo, estás nas artes marciais, tens um jantar de aniversário que coincide com um treino. Vou lá ter. E não é um sacrifício. Não é um sacrifício porque... É uma escolha que não teve de ser forçada. Sim, eu acho que é tipo... Imagina, às vezes pensava nisso assim, que pronto, o treino acaba às 9, o jantar começa às 8h30. Pá, chegas meia hora mais tarde ou 40 minutos mais tarde, pá, dá para comer na mesma, pedes, entretanto, vais estar com as pessoas na mesma, ainda vou muito mais bem disposto e muito Claro. mais lúcido. Tipo... E também apercebi-me também como é que é de explicar, que havia um lado que eu não estava preocupado se a outra pessoa ficasse chateada ou não ficasse chateada. Eu estou a fazer isto por mim, porque às vezes as pessoas, sem querer, Ficam chateadas. fazem aquela sentidas. cena, ai, que é chato para o outro. Epá,
explica-se com carinho, se o outro também não entender, isso é problema dele. Pois, eu às vezes também sinto um bocado isso, tipo de... Não sei se isso te acontece também. Eu posso ir, mas eu vou chegar atrasada porque ou tenho uma aula de cycling, ou tenho surf, ou o que seja, até àquela hora é tipo... mas não podes não ir hoje? É tipo, não posso não ir. Mas é que eu fico mesmo a sentir mal também. Tipo, se calhar não devia, estou a ser uma amiga, não é? É fácil, às vezes penso, mas a verdade é que muitas vezes fomos a ver, pronto, todas as pessoas que conquistam algumas coisas, elas abdicam de muitas outras. Pois sim. Há sempre um sacrifício ao lado do caminho, sempre. É só uma escolha. Não é mais válida do que aquele que não o faz, mas é só uma escolha. Claro. É só uma escolha. Então, e como é que se encontram o surf e o yoga? Ok. E cada vez mais acho que estão muito ligados, que é primeiro um aspecto prático, físico. Acho que a própria prática de yoga é tão completa do ponto de vista físico, tem força, tem agilidade, tem flexibilidade, tem todo o lado quase contorcionismo, tipo de equilíbrio, foco mental, mas já lá vamos ao foco mental. Toda a parte física, imagina agora quando tu estás dentro de água, só o facto de pôr-te em pé, não é? Sim. As posições que tu tens que ter, a agilidade, se tu tens uma prática de yoga assim, digamos assim, consistente, tipo, não é tema. Entendes? Não há, tipo... complementa-se muito bem. Sim. Imagina, eu pessoalmente, eu nunca aqueço para entrar dentro de água. Eu por acaso aqueço os tornozelos. Ponho de cócoras e rodo assim os joelhos para dentro e para fora para aquecer só os tornozelos, que é a única parte às vezes está mais fria. O resto não aqueço, mas porque estou habituado a praticar regularmente, então o meu corpo tem essa mobilidade. Portanto, olha o que ajuda no surf. Sim, é como se já conhecesse na remada, não é? Muitas vezes é que as pessoas surfam de olho das costas. Sim. Consciência corporal a cair mesmo também. Tu Sim. começas a... Às vezes cais em posições que são estranhas, porque às vezes fazes essas posições quase no yoga e está tudo bem. Mas tipo, portanto é tipo é um complemento enorme e depois nunca me sinto dorido depois das sessões de surfada. No dia a seguir, nunca. Sim. A não ser que seja uma grande remada, sinto um bocadinho, mas também não é nada por aí além. Portanto, imagina, diria que é um grande complemento. O surf, de facto, tens que ser um bocadinho macaco, não é? Claro, sim. Tens que ser ninja, não é? Ou então ficas, pronto, acho que essa é uma para mim é uma grande facilidade que depois ajuda a evoluir no surf, que é a consciência corporal. E isto falando fisicamente, e depois a parte mais mental, porque o próprio surf tem isto que eu falava no início, muitas frustrações e esta parte, se calhar, dos medos. Como é que, e se é que o yoga entra aqui? Então, no fundo, toda a prática de yoga, não é, está sempre a apelar um grande mergulho interno, digamos assim, não é? Uma pessoa estar a fundir-se mesmo com ela própria, não é? A nível físico, a nível mental, é tudo um sistema. Portanto, tu quando começas a praticar e acho que com o tempo isso cada vez vai sendo mais palpável e realmente estás focado, quase como se todos os teus sentidos convergissem para um momento, não é? Tu começas a poder aplicar isso para várias coisas, não é? Por exemplo, o yoga, ou a prática inteira, ou há posturas específicas que requerem muito foco, não é? Não há outra forma. Imagina quando tu trazes isso para o surf, é a mesma coisa, não é? E tu hoje em dia já vês surfistas profissionais que antes de entrar em certos momentos fazem exercícios de respirações profundos para se porem no lugar, surfistas de ondas grandes, muitas vezes modalidades tipo, por exemplo, jiu-jitsu também há muita gente que já começa a fazer também. Então, tu, para o surf, isso vai sempre optimizar o teu, como atleta, não é? Tu vais, eu acho que torna muito completo. Eu acho que é um ganho muito grande e é muito fácil entender isso, não é? Ajuda-te a focar muito e a estar conectada, digamos assim, contigo mesma. Que às vezes o surf requer um bocadinho isso. Tu não estás conectado
também contigo mesmo, focado. Tu dispersas, te distrais com tudo o que está à volta. Sim. Portanto, o lado mental é muito esse. Não é? Ganhas muito assim. E tu achas que pode ter benefícios também para pessoas, como o meu caso, que passei por uma fase em que eu tinha muito medo, muita ansiedade antes de entrar dentro de água, muito stress, mesmo dentro de água estava em constante stress e ansiedade. Achas que isso... Claro. Eu acho que o yoga, de forma geral, ele desenvolve-te a aptidão de reconhecer, de saber gerir, de ver, de te controlares, digamos assim, não é? E tu, quando estás assim dentro de água, quando estás ansiosa, há uma coisa que temos que fazer, que é temos que nos acalmar. Não é? E para nos acalmar, normalmente vai sempre a um lugar, que tem que ser à respiração. Não é? Mesmo quem não sabe de yoga, um médico chega assim, vai uma pessoa hiperventilar, vai dizer calma, respira profundo. Então, tu de certa forma começas a ter esse mecanismo muito incutido em ti, porque quando tu praticas, a respiração está lá sempre, não é? Tu quase não te esqueces de respirar. E às vezes, em atividades mais rápidas, a respiração é automática, mas muitas vezes não estás com essa consciência de como é que está a tua respiração. E se fores a ver, se estiveres ansiosa, vais-te a perceber que espera aí, eu só estou a inspirar. Eu nem inspiro. Então tens que te regular. Portanto, vais começando a ter mais alertas. E às vezes começa antes de entrares dentro de água. Tu percebes assim, epá, estou ansioso, eu nem estou a respirar, estou a vestir o fato. E isto vai-te explotar lá dentro de água. Não é? Às vezes começa quando sais de casa. Respiras profundo no carro. Portanto, antecipa um bocadinho a visão quando tu começas a perceber que estás a entrar num trigger. Não é? Dá-te pronto, ajuda-te a antecipar um bocadinho. E está tudo ligado. Não é? A ansiedade não aconteceu só ali dentro de água. Provavelmente já aconteceu quando viste o mar. Se calhar, às vezes começa no dia antes. Muitas vezes já... Exatamente, vai estar grande, não é? Portanto, é um bocadinho isso. Yeah. Então o yoga, de certa forma, ele ajuda-te sempre a tornar uma pessoa bem mais consciente, digamos assim. Pelo menos essa é a minha experiência. Portanto, acho que ajuda bastante. Boa. Uma pergunta que eu acredito que consiga adivinhar a tua resposta, mas para quem nos está a ouvir e nunca fez yoga, o yoga pode ser para todos? O yoga serve para todos, dá para todos perfeitamente. Agora, se a pessoa se sente apelada a continuar, isso não sei, porque há várias outras coisas que também, várias outras, por exemplo, artes que levam, é como se costuma dizer, há vários rios que chegam ao mesmo, todos vão dar um oceano, não é? O yoga acho que é um caminho, é um rio muito bom e consistente para continuar. E há outras artes que também podem ajudar. Eu acho que o mais importante é a consistência no caminho que uma pessoa escolhe, para não ser tendencioso para o yoga. O yoga para mim tem funcionado e tenho visto e funciona. E, por exemplo, as artes marciais também, e outras culturas e outras vertentes também podem ajudar. Okay? Até um artista, por exemplo. Mas falando da parte física, dessa componente, acho que há vários caminhos. O mais difícil hoje em dia acho que é uma pessoa comprometer-se e dar tempo ao caminho que escolhe. Porque mal encontra uma dificuldade, foi um bocadinho como estás a falar, não é? É bom aquele momento que foi assim rápido, uau, de repente aquele uau desaparece e já requer mais trabalho, mais esforço, mais sacrifício, mais tempo, e normalmente salta-se para outra coisa que para ir buscar aquele prazer inicial de... Então passas a vida às vezes a experimentar muitas coisas, mas continuidade numa coisa até ao fim, não digo até ao fim, mas com o tempo, cada vez é mais raro hoje em dia. Sim, também há muita escolha, não é? Há muita escolha e também o próprio apelar das pessoas é um bocadinho por aí, não é? Tipo, quase pôr todas as coisas no mesmo saco. Pois. Não tenho nada contra isso, mas eu sou um bocadinho mais clássico gosto de seguir um caminho. Ok? Então, e agora, já estamos mesmo a terminar, mas para quem está um bocadinho naquele impasse de querer mudar de vida, querer dar o salto de, sei lá, sair da arquitetura para o yoga, que ou ao contrário, exato, também pode ser. Também dá. Que conselho é que darias? O conselho é, as coisas fazem-se gradualmente, não é?
Portanto, é preciso também uma pessoa pôr esforço, pôr atitude, pôr visão. Às vezes a mudança começa, já começou há 6 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Às vezes só o pensar e começar a visualizar, já estás de certa forma a manifestar estas coisas. Mas no fundo o conselho que eu dou é: dá tempo, se sentes essa vontade, idealiza, pensa, investiga, mas não pôr a pressão de tem que mudar de hoje para amanhã e num ano tem que estar a ganhar o sustento todo igual ou ganha. É preciso dar tempo. Claro. E pode-se fazer as coisas de uma forma gradual. Acho que não é preciso. Acho que muitas vezes é isso que não faz as pessoas mudarem, que é a zona de conforto, primeiro que tudo, e depois é a pressão de uma pessoa. É quase um começar de novo, não é? Mas pode ser gradual, não tem que ser logo, tipo de um dia para o outro. Acho que é um bocadinho isso. É preciso depois dar tempo. Okay. É uma coisa rara hoje em dia. Pois sim. No mundo dos TikToks. É tudo. Tem que Tudo ser para ontem. tudo ganho hoje. Boa. Chico, nós tínhamos aqui tema para ficar a falar contigo 3 horas. Não temos muito mais tempo hoje. Resta-nos agradecer mais uma vez a tua presença, teres te dado um tempinho para estares aqui e falarmos sobre todo este percurso do yoga, do surf e de que forma é que estas práticas se podem encontrar. Obrigada! Obrigado às duas, também gostei muito. Obrigada. E vemo-nos a seguir na aula de yoga. Exatamente. Adorámos, gostámos muito. Obrigada! Obrigado.